A Vibe Mundial apresenta Programa Espiritualidade S.A. O poder transformador da espiritualidade na carreira, nos negócios, nas empresas e no dia a dia. Com o cientista da religião, escritor e professor, Ricardo Ida. Salve, salve abençoadas e abençoados deste Brasil! Cá estamos novamente juntos, como fazemos todas as quintas-feiras, 9 horas em ponto, direto da Avenida Paulista para o mundo, nas ondas da 95,7 FM Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Lembrando que você pode acompanhar esse programa também no canal YouTube da Vibe Mundial FM, onde ele vai ficar gravado, você vai ouvir novamente, compartilhar, curtir, comentar. Ele vai ficar também no aplicativo vibemundialfm.com.br, no site vibemundialfm.com.br e no meu Instagram, ricardoida.oficial. E hoje, né, com o apoio do meu querido Euri, né, hoje ele não está de verde, ele não está hoje palmeirense. Por que, Euri? Muito triste eu estou agora. Não é uma triste... Bom, enfim. E produção do Cássio Vilela. E eu tenho hoje um convidado que eu preciso, assim, contar para vocês um monte de história. Eu tenho, assim, uma admiração gigante por ele, mas ele me tira do sério por duas razões. Primeiro, porque ele lançou um livro que é um sucesso, e é um livro que eu recomendo muito para quem quer entender de magia, com as ervas. E aí ele me deu um chá de cadeira, e eu mandava mensagem no WhatsApp, eu mandava mensagem no Instagram, eu mandava mensagem de fumaça, eu evocava Exu para dar um chacoalhão nele, qualquer coisa, e ele não respondia. E a segunda coisa que me tira do sério é porque ele tem e eu espero que você segue ele no Instagram. Ele tem um perfil que é muito bacana, mas que é repleto de conhecimento e polêmica no sentido de fazer refletir. E vocês sabem que quando alguém tem algo importante a dizer, causa, né, uma estranheza, causa barulho. Quando a pessoa fala muita bobagem, eu nem ligo, né? Aliás, é o que as pessoas falam, você viu isso? Eu nem vi. Eu falo, né? A Samira Chahine e Claudinei, que a gente sempre janta toda semana, que sabem, né? Agora, ele às vezes me tira do sério. Mas ele me tira do sério e eu falo, não é possível que ele falou isso. E aí, no final, eu reflito, e ele me faz, aos 50 anos, mudar muito de visão do mundo. É o meu querido Edu Parmegiani, que é sacerdote, mago, escritor, cientista da religião. Ele tem a escola contemmagia.com e, segundo ele lembra todos nós que na nossa ancestralidade está a nossa cura, com mais de 15 mil alunos vivendo sem dogmas pela magia livre. Seja bem-vindo, Edu. Muito obrigado pelo convite. Quero me defender aqui perante todos de que parte da culpa é sua. Sobrou. Eu sumi porque faculdade, trabalho, loucura. Gente, como 2025 foi um ano louco, cheio de coisas, cheio de trabalho. Foi caótico, mas foi um caótico bom. Muito crescimento. E você tem parte nisso, né? Porque eu fui conhecer o caminho da ciência da religião graças a você, graças a Chay, que incentivou também. E eu entrei nessa seara louca. Mas olha, fazer faculdade, trabalhar e dar conta da vida é muita coisa, né? Mas a ciência da religião agradece ter um cientista como você. Vamos começar. Hoje o programa tem 2 blocos, né? Então, com o Edu é assim, a gente tem que fazer 1.200 programas para contar tudo aquilo que ele traz como reflexão de vida e espiritualidade. Vamos começar a falar desse livro, Magia com as Plantas, pela editora Academia, não é isso? Isso. Como surgiu? Você tem toda uma sequência, né, de posts, e você tem aulas na escola Contém Magia sobre magia das ervas, magia das plantas. Mas como é que surgiu essa ideia de fazer o livro? O livro, ele surgiu com a ideia de que eu queria compartilhar conhecimento de alguma forma. Foi em 2019 que eu escrevi o livro,
E ele começou só como livro digital, né? Não tinha uma editora. E ele foi ser publicado ano passado, em fevereiro do ano passado. Mas o livro, a primeira versão dele surgiu em 2019. Foi o começo meu de falar sobre algo. Eu e meu marido, a gente queria muito fazer algum projeto na internet, trazer alguma coisa nesse nicho da área de conhecimento. E a gente tentou muitas coisas em 2017, 2018 e nada engrenou. E aí eu trabalhava, então, com teatro. A espiritualidade era algo que ficava só no meu particular. E aí, uma hora, meu marido falou assim, você tem que falar de alguma coisa que você se envolva de verdade. Bom, eu amo teatro e amo acender vela, acender caldeirão, fazer banho, uma defumação. Teatro, não sei se falar sobre na internet, ensinar. Então, vou falar sobre ervas. Ele falou assim, então vai lá, senta e escreve seu livro. E aí foi um mês, sentadinho ali, juntando os materiais, todas as minhas anotações, meus cadernos. Meu primeiro curso de ervas eu fiz no terreiro que eu frequentava. Certo. A mãe da casa, inclusive, ela está acreditada na bibliografia de referência, o curso dela. E foi com ela que eu comecei a aprender sobre as plantas, depois minha vivência no terreiro. E aí eu fui juntando todos esses materiais de estudos e comprei o livro, trazendo uma pesquisa e a minha experiência com cada uma das plantas. E aí surgiu a primeira versão do livro. E aí, quando o livro cresceu, ele se expandiu, começou a escola, daí comecei a dar curso de ervas, veio o convite com a editora para lançar o livro. E aí foi um trabalho de acrescentar ervas novas, foi mais 1 ano e meio de preparo do livro, para a gente conseguir lançar de uma forma que ele tivesse mais conteúdo que a primeira versão, que era digital, mas ainda tivesse a mesma estrutura. O livro, ele é incrível mesmo, por várias razões. A primeira, porque o projeto gráfico, ele é lindo, ele é um livro de fácil consulta, não é? E ele tem no final, e eu acho que vale muito a pena para quem não é bruxo, mas que quer... É um diário mágico, né? Então é como você fizesse seu diário, né? Seu próprio grimório. Né? Então você tem lá o objetivo, como é que você realizou, que plantas, dia e mais detalhes sobre a prática. Isso aqui eu achei bastante importante e fundamental. Tem também um capítulo que vai falar os 7 passos para você criar suas próprias magias. E a gente vai hoje, na verdade, conversar muito com o Edu, porque ele vai falar de outra prática magística bastante importante, principalmente no Brasil, que é o ponto riscado, e aí a gente vai falar sobre essa possibilidade de criar, porque o Edu tem essa missão, né, de mostrar uma espiritualidade independente. A rádio surgiu, não é, há 30 anos atrás, primeiro como uma rádio de povos, de diferentes etnias, depois ele ganhou esse aspecto de espiritualidade, e já com o Luiz Antônio Gasparetto começou essa história de você aprender a ser seu próprio mestre, né? E você veja que ele tem um capítulo sobre indicação rápida de plantas para auxílio mágico, e aí você tem todas essas plantas. Então, me conta uma coisa, de que maneira que a gente pode usar plantas? Tem chás, tem escaldapés, que formas você sugere de uso de todas essas ervas? As defumações e os banhos são os mais tranquilos, eu acredito, para as pessoas fazerem, que são fáceis de preparar e mais seguros também. Quando a gente vai para a linha dos chás, aí é importante tomar certos cuidados na hora de você tomar um chá. Então, uma coisa que me preocupei foi pesquisar sobre detalhes das plantas, né? Por exemplo, o alecrim, ele tende a aumentar a pressão, então ele não é indicado para quem já tem pressão alta ou toma alguns medicamentos. E essas indicações eu coloquei, eu não falo de uso medicinal, sempre falo do uso energético, mas o chá é uma forma de trabalho com as plantas, né? As poções mágicas. Então, olhar com essa atenção sobre quando você for ingerir algo, se aquilo é seguro para você, se não vai reagir com algum medicamento que você toma, então eu trouxe essas indicações. Então, tem os chás, que são bem clássicos, banhos, todo mundo faz. Defumação, uma coisa bem legal de você queimar erva, soltar fumaça. Inclusive, a palavra perfume vem, né, dessa origem de pela fumaça. Era as queimas de resinas no Antigo Egito, na Mesopotâmia, essas regiões. E que até hoje muitos têm práticas de queima para perfumaria de roupa, de cabelo, queima-se resinas e ervas. Então, essa prática é uma prática, inclusive, de conexão com a espiritualidade, né? Levar os seus pedidos pela fumaça às divindades. Então, eu gosto dessas práticas que são do dia a dia. Mas tem tintura. Eu adoro trabalhar com tintura, que é você extrair o óleo da erva no álcool, e aí você faz spray para borrifar no ambiente. Eu gosto muito de trabalhar com tintura.
Dá para trabalhar com os óleos essenciais, dá para você trabalhar com macerados, com os pós, para quem gosta de magia, né, de sopro, trabalhar com os pós para você lançar nos lugares, pó para atração de dinheiro, pó para afastar o mal, pó de banimento. Então tem vários formatos que dá para trabalhar utilizando as ervas. E erva é uma coisa acessível. Eu gosto das plantas porque tá em tudo quanto é lugar. Você precisou, vai no mercado. No mercado tem folha de louro, tem alecrim sequinho. Ah, mas dá pra usar seco? Dá, somente pra queimar. A queima a planta tem que estar seca. Então faz uma defumação, compra lá. Vai lá na área de temperos, aí compra um louro, compra um cravo da Índia. E eu foquei muito em plantas que fossem fáceis de ter acesso. Nessa versão nova do livro, me pediram, né? Fala um pouco da mandrágora, fala um pouco do salgueiro. Não são plantas que a gente tem acesso. Mas eu coloquei, porque eram duas plantas que me perguntavam muito. Mas eu coloquei da pitangueira, da jabuticaba, árvores que são mais nossas, da moreira, plantas que a gente encontra facilmente em quitanda, em horta, alecrim, tomilho, sálvia, orégano. Como que são essas plantas dentro desses usos mágicos? Então eu fui para esse caminho de ter plantas que fossem acessíveis e que fossem próximas da gente, fáceis de localizar. Você sabe que eu falei para você, antes de começar o programa, que eu, enquanto pesquisador lá da PUC, eu volta e meia eu trago o seu nome lá, no bom sentido. Digo, olha, tem o Edu, ele é um espiritualista que está construindo uma identidade muito própria, não só dele, mas ele está reforçando a identidade de uma magia brasileira. A gente hoje tem uma discussão, né, dentro da Umbanda, principalmente, dizer, olha, a Umbanda não é uma religião brasileira, porque muita gente vai tentar resgatar o aspecto bantu, enfim, né, dos calundus, depois das macumbas cariocas, e de certa maneira, bom, essa é uma discussão que a gente poderia ter com você como cientista da religião e a gente ficar aí umas 5 horas, mas de outra maneira você traz também algumas práticas que são muito características desse universo brasileiro, né? Então você tem cursos de benzimento, você tem a pemba, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e essa preocupação em trazer as ervas brasileiras. Você acha que tem alguma erva tipicamente brasileira que seja a mais potente, aquela que você guarda, sei lá, o pozinho na sua cozinha, ou que você cultiva, você diga, ó, essa erva é a erva do balacobaco? Olha, é assim, eu sempre recomendo para quem... Ela não é brasileira, mas ela é muito comum no Brasil, que é o alecrim. O alecrim, para mim, é uma planta coringa muito boa para utilizar, porque você encontra em livros, em grimórios, ele sendo usado para limpeza, para proteção, para atração de amor, para prosperidade, para saúde, ou seja, ele é muito abrangente. Então eu falo, na dúvida, trabalha com alecrim. Ah, eu tô com energia meio estranha. Não sabe qual planta usar? Começa pelo alecrim. O alecrim ele limpa, ele eleva a tua energia, ele vai te dar movimento. Então, é uma planta que eu falo que é coringa para se ter em casa. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com folha de amoreira. Né? Eu sempre que eu vejo amoreira, eu colho folha, seco em casa e trituro e tenho elas ali em pedacinhos para fazer banho, para trabalhar em algumas magias de atração, magias de magnetismo. Eu, como trabalho com comunicação, com a internet, trabalho com visibilidade, eu gosto da amoreira que ela traz esse olhar para esse charme em torno da gente, né? Essa busca de atenção para a gente ser visto, ser lembrado. Gosto dela. A pata de vaca, apesar de não ter no livro, tá já no projeto fase 2, né? Nunca acontece pra ninguém, né? Que existe um projeto fase 2. Que legal, hein? Porque tem muita planta, né? Planta, assim, pra dar e vender. A editora falou assim, olha, não dá pra ser um livro infinito, né? Então, vamos delimitar. Eu falei, 72. 72 nomes divinos, tem essa simbologia, vamos 72. Legal. E aí tem 72 ervas. Então, tô já preparando a fase 2. E quero umas plantas mais diferentes e menos faladas, tipo a pata de vaca, que a gente, poxa, muito comum e as benzedeiras usavam tanto, né? Então, a pata de vaca acho uma planta bem legal de se conhecer, para se utilizar. Guiné, a gente encontra, pelo menos no meu bairro aqui, eu moro Zona Oeste, eu ando na rua, eu vejo Guiné pra tudo quanto é canto. Eu falei, gente, pô, Guiné é acessível pra caramba, né? Todo mundo conhece, porque Guiné já tá aqui. E é super acessível pra trabalhar. Guiné, e eu tenho um pezinho de Guiné em casa, espada de São Jorge também nunca me falta, e comigo ninguém pode. São plantas assim que estão no nosso dia a dia, são muito utilizadas por todo mundo para decoração, você encontra fácil em floricultura. São plantas tão nossas e tão cara de Brasil, tão cara de quintal. Pois é, né? Quintal de vó.
Então, são plantas que eu gosto de ter por perto. Até porque eu sou filho adotivo e eu fui criado pela minha avó adotiva ali dos 6 meses de idade até os 11 anos de idade. Então, essa coisa de... Essa memória de vó, jardim de vó, é muito forte pra mim, é muito casa, muito nostálgico. Então, eu gosto de ter essas plantas por perto. Você conta, né, no seu Instagram, que eu falo, que todo mundo deve seguir, e eu disse que mudou muito a minha concepção em relação ao cristianismo, etc., que você teve lá uma criação como testemunha de Jeová. Mas essa sua avó, ela era testemunha de Jeová? Não. Não, eu caí nessa sozinho. Ah, é? Menino! É por isso que eu quis falar. Eu falei, nossa, o jardim dela devia ser já o centro da macumbaria, né? Me conta isso aí. Principalmente a relação com ela. Então, com a minha avó? Essa aí que você falou com o seu jardim, porque eu imagino, então, que alguma coisa já... Quando você fala de magia ancestral, já deve vir dessa ancestralidade espiritual e dessa convivência com ela, talvez. No meu altar é a foto dela que tá. Que máximo. No meu altar. Eu falo que ela é a minha ancestral mais próxima que me conecta com os outros. Legal. E trabalhar com... hoje ter esse contato com a minha avó, ela faz muito parte dessa minha caminhada, não tem como. Quando meus pais me adotaram, 6 meses depois eles se divorciaram, né? Aquela coisa que a gente já não estava muito bom. Então se divorciaram e aí minha mãe teve que trabalhar. E aí a mãe dela, minha avó, falou assim, Du, fica aqui em casa para você poder trabalhar. E acabei morando com a minha avó até os 11 anos de idade. Então, minha avó se tornou uma referência feminina muito forte. E era uma mulher muito forte, muito brava, mas ao mesmo tempo muito amorosa. E também cheia de superstição. Minha avó era muito supersticiosa. Então, tinham práticas... Minha avó não era religiosa, era supersticiosa. Então, por exemplo, de domingo, tinha o copinho com água do lado da televisãozinha pro padre na missa abençoar. E a gente bebia água todo domingo. Ao mesmo tempo que tá chorando eu, um primo, alguém, vamos levar na benzedeira. Ia na benzedeira. A vizinha da frente tocava tambor. Se precisasse de uma coisa, recorria a ela também. Legal. Então, essas coisas estavam permeadas ali. E quando eu voltei aos 11 anos morar com a minha mãe, eu ia de final de semana na casa da minha avó, passar o fim de semana nela. Era na mesma cidade, só que pontos diferentes da cidade. E aí um dia, brincando no quintal da minha avó, que passou 2 homens e começaram a falar sobre a Bíblia pra mim. Perguntaram se eu queria estudo bíblico. Eu, muito nerd, falei, quero. E foi assim que comecei a estudar com as Testemunhas de Jeová. Cientista da religião desde pequeno. E sempre gostei de estudar. E a minha família, apesar de não conhecer e não seguir, falou assim, bom, melhor tá estudando a Bíblia do que tá aprontando na rua. Então, minha família não se opôs. E aí foi eu que comecei essa jornada de frequentar as Testemunhas de Jeová a partir dos 11 anos de idade. Foi nessa... E aí eu fiquei até os meus 19, dentro dessa estrutura religiosa. Nesse período ali, aos meus 18 anos, foi quando minha avó faleceu. Eu já estava com algumas crises de espiritualidade por começar a me entender como um homem gay dentro da religião, uma religião extremamente repressora. E aí, com a morte da minha avó e mais essa coisa que eu tava, foi o ápice para eu cair na depressão, né? E ali, aos 19, foi quando eu tentei dar game over na minha vida, né? Quitar do servidor. Não deu certo, acho que dá para perceber. E nesse processo foi quando eu me desconectei das Testemunhas de Jeová e fiquei num hiato de espiritualidade. E... comecei a trabalhar com teatro, minha vida foi seguindo outros caminhos. E um colega de teatro me convidou para frequentar um terreiro de Umbanda, para visitar. Ele ia numa gira e eu falei, eu vou. Tinha curiosidade de novo, a curiosidade me chamando, só que ali eu já tinha muito mais medo, né? Porque aprendi que era coisa do diabo e tal. E eu falo que eu fui, mas não passava o sinal do Wi-Fi. Eu tava com muito medo. Parte de mim curioso, parte de mim falou assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas quando eu cheguei, ele chegou cedo, antes de começar a gira e tal, então eu vi os pessoal se arrumando, me cumprimentaram, eu quieto, imagina eu quieto, mas sem falar, muito ansioso. Quando começou a tocar o atabaque, que foi começar a gira, toda a ansiedade saiu, a música envolveu, eu já falei, cara, que gostoso isso, e aí eu me envolvi. Era uma gira, eu não sabia, mas era uma gira de preto velho. Eu vi as incorporações, não fiquei com medo, me fascinou. E aí eu passei por uma consulta, e aí uma preta velha olhou pra mim e falou assim, por que você esqueceu da sua avó? Nossa, tô até arrepiado agora. Aí ela falou assim, que sua avó tá lá em cima olhando pra você. Lembra dela. Me arrepia também. E ali foi porque pra lidar com o luto, uma coisa que eu fiz foi não pensar sobre. E ali aí eu quis voltar toda semana.
Eu entrei para a Umbanda, fiz todo o meu processo dentro da Umbanda, mas ali naquela primeira palavra daquela preta velha, a primeira preta velha com quem me consultei, ela plantou ali uma sementinha dessa, de reconectar com isso que é ancestral, que é muito meu. E aí eu falo, do hoje você é umbandista? Não, a minha prática carrega muita referência, porque eu ganhei expansão sobre a visão espiritual nesse lugar, as ervas vieram de lá, de tipo, trabalhar com, aprender a fazer banho, foi tudo dentro do terreiro, mas hoje eu cultuo a espiritualidade a partir da minha ancestralidade. Por isso eu falo que no meu altar, no centro dele, tem a foto da minha avó. Ela é a ponte. Ela é o meu canal para me conectar com a minha espiritualidade. Então hoje a minha prática envolve cultuar os ancestrais. Que legal isso. Isso eu acho muito autêntico, muito original, né? Nos duplos sentidos, no sentido de ser muito verdadeiro e eu venho, né, de uma tradição de Umbanda, né, aquela Umbanda raiz, não tem a ver com essa Umbanda esotérica, nada disso. Mas no lado japonês também, que você sabe que no altar do japonês eles têm lá os nomes dos avós, dos antepassados. Então, para mim, quando você fala isso, me toca muito. Né, eu já disse no início do programa, talvez por você me tocar muito em muitos aspectos, às vezes, e me desestabilizar em termos de crenças e olhar, é que eu tenha eu acompanhe tão de perto e com tanto interesse seu trabalho. Nesse seu livro, você justamente dá diferentes usos para as ervas. Você mencionou que no Brasil a gente usa muito para banho e para defumação, né? E às vezes as pessoas só pensam que a fumaça seja para defumação, mas como você disse, a fumaça tem um aspecto às vezes de expansão dos seus pedidos. O programa que você veio aqui, o último meu, você falou justamente da polêmica de soprar as canelas e recebeu aí muito elogio e eu acho que você acabou com a indústria da canela. A canela é boa, um monte de coisa. Não, mas todo mundo ficava soprando e você fala, cuidado, eu acho que isso é importante. Isso mostra uma consciência de que domina o assunto. E eu tenho visto agora talvez um movimento, e eu acho que você é precursor nisso, nessa coisa dos pós. Dentro de certas tradições você faz o pó e faz o pó para soprar para cá, para lá, seja para banir, ou seja para atrair alguma... que é muito magia de terra, né? Mas você mistura com pemba e tal. Como é que uma pessoa ela pode construir seu próprio pó? Você ensina isso no curso? Eu ensino dentro da parte do curso. No livro não tem essa parte dos pós em si. Porque o pó, a gente brinca com muitas outras coisas. Não só dá pra fazer só com erva, né? A base de um pó feito só com erva, né? Você vai triturar ervas. Os mais tradicionais vão falar que você não pode usar um processador. Usa, se for mais fácil para você, usa, não tem problema não. Ótimo. Né? Eu tenho essa coisa da tecnologia, o pessoal fala muito sobre essa coisa de usar, o processador não tem que macerar na mão. Mas gente, a gente usa tecnologia, vela é tecnologia, não tem pé de vela. É lógico. Se você quiser ser mais old school e natureba, então acende fogueira, batendo pedra, não pode usar nem fósforo também é tecnologia. Então assim, eu não sou tão... Se para você tá tudo bem, não me incomoda. Aí eu sempre falo assim, se respeite primeiro de tudo. Se te incomodar, vai no pilão mesmo. Mas pega plantas que trabalham, juntas trabalham uma energia que você quer, por exemplo, prosperidade, né? Para soprar no dia 1º. Louro, louro trabalha prosperidade, alecrim trabalha prosperidade, gengibre trabalha a prosperidade. Alguns você já encontra em pó. Tem louro em pó no supermercado. Tem gengibre em pó no supermercado. Orégano. E aí você pode, o que não for em pó, triturar junto. Preparar esse pó, guardar num potinho. E aí no dia 1º você sopra chamando essa prosperidade. Só que você está trabalhando com um conjunto de energias. Assim como num banho. Eu vou tomar banho só de uma única erva. Você pode. Mas quando a gente quer compor... E aí eu falo de pensamento mágico, por isso que é um capítulo que fala sobre construção de magia, a gente vai além de uma única planta, porque a gente já não está mais pensando só na energia da planta, mas o que é o meu principal objetivo. Então, vou vir aqui na rádio. O que eu preciso para na rádio? Qual que é? Bom, eu tenho que estar centrado, calmo, para não me dar branco. Então, qual erva pode me acalmar? Qual erva me ajuda na comunicação? Como eu vou compor um banho para um objetivo muito específico? Então, por exemplo, eu trabalharia uma camomila para trazer uma serenidade, um alecrim para que essa camomila não me desse sonolência, me deixasse energizado, mas ao mesmo tempo
num campo de concentração, e eu trabalharia cravo da Índia para reger a minha comunicação. Pronto, 3 ervas para compor um banho para um objetivo específico. Isso é o pensamento mágico. Então, a construção de um pó, de um banho, parte do objetivo que você quer e quais as energias são necessárias para você construir aquele objetivo. Porque o principal da magia é isso, é te munir com a energia que você precisa para atingir um objetivo, algo que você quer alcançar. Então, eu sempre busco trabalhar, tanto que esse livro aqui, algumas pessoas, no primeiro momento, falam, mas não tem uma receita no livro? Não. Eu explico no começo dele como que você prepara o banho, como que se prepara o chá, tempos que você deixa no fogo, se ferve, se não ferve. Eu te explico como que constrói. Agora, qual vai ser o banho de prosperidade? Você vai montar a partir das explicações de cada planta, para construir o seu banho, para construir os seus pós, para fazer as suas defumações, as suas práticas. É um local um pouco mais de pensamento do que copiar receita, porque copiar até papagaio repete. Agora, pensar magia, pensar o que você precisa, é diferente. O que eu preciso de prosperidade, porque você precisa. Qual energia eu tenho que movimentar para prosperar, que sou um comunicador, de você que trabalha no escritório com planilha. São energias diferentes que tem que mover para essa prosperidade acontecer. Então, vamos pensar num olhar mais interiorizado, mais pessoal, personalizado. É isso que eu defendo dentro da prática mágica. Incrível, Edu. Então a gente vai agora para o comercial, 4 minutinhos, e a gente está de volta daqui a pouquinho com o Edu Parmegiani e ensinando você a pensar magicamente. Programa Espiritualidade S.A. com Ricardo Ida. Salve, salve, ouvinte da Vibe Mundial. Cá estamos novamente no bloco 2 do programa Espiritualidade S.A. Hoje com o meu querido Edu Parmegiani, que é sacerdote, mago, escritor, cientista da religião, que já formou mais de 15 mil alunos vivendo sem dogmas, pela magia livre. Ele acredita que na ancestralidade está a sua, a minha, a nossa cura. Você quer saber mais sobre Edu Parmegiani? Você tem que acessar o Instagram Edu.Parmegiani, com 2 Gs, né? Parmegiani. Ou você pode também acessar o site contemmagia.com. E no primeiro bloco, o Edu falou desse livro incrível que eu recomendo a todos, né? A Magia com Plantas, pela Editora Academia. Um livro que fala sobre 72 ervas, mas que traz como diferença a possibilidade de você construir, saber como é que faz um grimório pessoal, um diário de magia pessoal, e ele estava justamente no final do primeiro bloco. Se você perdeu, vai assistir, vai ouvir, porque vai ficar gravado aqui no site da Vibe Mundial e também no YouTube da Vibe Mundial, que o mais importante para ele é ensinar você a lógica da magia, porque magia não é aquela coisa assim, é só fé, eu vou misturar o que tem em casa e vai dar certo. Vai dar nada! Vai dar nada, depois você vai ter que ir lá fazer o curso dele para tirar os nós das suas costas. O problema é que você precisa entender que você tem elementos de terra, elementos de água, elementos de fogo, elementos do ar, e como é que você compõe isso na hora certa, do jeito certo, na medida certa. Edu, então você estava falando que você ensina as pessoas a pensar magicamente, né? Nesses seus cursos você tem então o curso de ervas, não é isso? Você tem cursos de benzimentos e agora também, que eu estou achando incrível, o curso de Pema, que também é uma forma de criar magia. A gente vê nos terreiros de Umbanda, né, lá o povo, as diferentes entidades riscando os seus pontos. E muita gente não entende o que é aqueles pontos riscados. Não é? Sabe, não, de repente é uma identificação, não, de repente é um portal, não, de repente é uma mobilização energética. O que é o ponto riscado, primeiramente? A pergunta é de 1 milhão, né? O que é um ponto? Eu acho que vai depender muito de como você entende e qual a tradição que você segue. Porque a gente sabe que os pontos, eles são, principalmente que a gente conhece aqui no Brasil, ele vem muito das culturas africanas, principalmente do povo Banto e do povo Yorubá. São 2 povos muito influentes dentro da construção do que é a nossa Umbanda, apesar que hoje tem muito do trabalho nosso da Umbanda, a gente olha muito para o Yorubá, mas tem muita raiz Banto que foi esquecida, pouco divulgada, né? Porque o povo Banto, se não me engano, foi um dos primeiros povos que foram trazidos para o Brasil durante o período colonial.
E eles já trabalhavam com os pontos riscados, com os símbolos, com os desenhos. Quando a gente olha dentro da magia, agora eu vou trazer uma visão um pouco mais abrangente para que todo mundo possa entender. Na magia a gente trabalha muito com simbologia. Existe o que na magia a gente vai chamar de selo, ou o símbolo que representa uma energia ou uma entidade, um espírito. Seja desde a magia planetária, com os espíritos olimpianos, até as entidades. Então existe o ponto da entidade, é o símbolo que conecta aquela entidade, que a entidade risca para se apresentar e que, se riscado, você chama aquela entidade. É um canal de acesso, é o número pessoal particular daquela entidade para você chamá-la ali, daquele espírito que passou o ponto. Esse é o ponto de identificação. E existem os pontos de trabalho mágico, os pontos, os que vão trabalhar movimentando energias, que aí seriam mais próximos, talvez, para quem conhece mais magia, os sigilos, né? São os símbolos que vão movimentar energias. Tem livros muito bons, inclusive na Ardani, que é o Alquimia Visual, que vai trabalhar sobre o poder dos desenhos para movimentar a energia. E aí existem pontos que fazem esse tipo de movimentação. Eles vão trabalhar com elementos daquela cultura, só que o objetivo não é te conectar a uma entidade, mas é criar uma vibração específica. Então aí entra essa ideia de abrir um portal para movimentar uma energia, seja para você acionar ou remover uma energia, porque vai ter pontos que vão funcionar como uma limpeza, que vão puxar energias nocivas, vão drenar energias para que faça uma limpeza, uma higienização energética de um espaço, como tem pontos que vão movimentar energias específicas, tipo prosperidade, saúde, acesso, conexão, espiritualidade, né? Movimento de você melhorar os seus canais de comunicação espiritual. Então, tem vários tipos de pontos diferentes e a gente usa a pemba, que é um giz de calcário consagrado. Algumas pembas também podem ser misturadas o calcário com ervas ou outros ingredientes, mas o que a gente encontra mais tradicional nas lojas mesmo de artigos religiosos é o giz de calcário. Tem branco, tem o colorido, que a gente começa a entrar na ideia da magia das cores, e é utilizado para riscar. Tanto que eu ensino uma consagração simples, mais ligadas aos ancestrais, então a gente chama a nossa ancestralidade na hora de consagrar, e o trabalho da pemba, que a gente faz dentro da escola, é o de você aprender a trabalhar com símbolos para movimentar energias. Por quê? Dentro do que eu acredito, e aí vem minha tradição, quem vai ser um ponto de entidade, quem vai te passar é a própria entidade. Então, se você for médium, desenvolveu a parte de incorporação e tudo mais, a entidade vai vir e vai passar, esse aqui é o meu contato, se precisar me liga, esse aqui é meu número. Ela vai te passar o ponto dela. Agora, você, enquanto espírito encarnado, pode trabalhar com símbolos para movimentar energia. E aí é onde a gente trabalha a construção dos pontos para movimentos de energias. Então a gente tem alguns pontos de base e depois tem alguns símbolos que a gente vai aprendendo como compor elementos para a construção. Algumas pessoas perguntaram se magia do Rubens Saraceni, tem algo que fazia parecido, né? Ele tinha uma linha que ele estudava os pontos, mas eu nunca fiz a escola do Rubens, então eu não sei como eles trabalham nesse sentido, mas o foco nosso é a construção de pontos e símbolos para movimentar energias de espaços ou para causar alguns efeitos específicos. Vou fazer uma limpeza, por exemplo, na última Mystic aqui em São Paulo, quem comprava o livro, eu fazia um benzimento de limpeza. Então eu tinha um disco de madeira, esse aqui é um pequeno, eu tinha um grandão, um tampo de mesa, e nele eu riscava um ponto de limpeza, a pessoa subia e eu fazia o benzimento com as ervas com ela ali em cima. Então eu tinha um espaço para puxar a energia, que era o ponto, e eu usava as ervas para tirar a energia do campo da pessoa. Então eu limpava e o ponto recolhia, mantendo ali preso, a pessoa descia, eu apagava com um pano e batia o pó fora. Então eu fazia a limpeza ali, utilizando tanto as ervas quanto a magia dos pontos, a simbologia dos pontos. Então é esse tipo de trabalho que hoje eu executo, né? Então a gente tem desde o guia, que é um caderno com alguns pontos que as pessoas já podem começar a trabalhar, que são pontos de proteção, pontos de limpeza, pontos de movimento, que já tem a base estudada, explica como que você risca, como que você reza sobre ele para ativar aquela energia, como que você apaga. E a gente tem depois o curso onde a gente vai entender a magia dos pontos riscados, que aí a gente vai trabalhar construção, como riscar num tampo de uma mesa. Tem esse disquinho de madeira que facilita para riscar, mas dá para riscar no tampo do altar, no batente da porta, para proteção. Tem várias formas de você trabalhar com essa simbologia a fim de você atingir objetivos. Que a gente usa a ardósia, né? Dependendo do lugar. Deixa eu entender uma coisa. Você
o ponto riscado, como você mencionou, ele é muito presente, né, da cultura, sobretudo bantu, quando fala de Patipemba, quando fala de Bidimbo. Mas são símbolos muito ligados à ancestralidade Quimbundo, do Kikongo, etc. E aí você menciona justamente essa magia cerimonial, os sigilos planetários. Você usa você ensina esses sigilos também na prática? Você faz essa composição, esse amalgamento? Não, eu não faço, não sou contra a fazer, é mais porque não é a minha área mesmo de prática. Entendi. Então eu gosto muito de ensinar aquilo que eu uso mesmo na minha prática. Algumas coisas eu fico somente em aulas teóricas, explico, isso aqui, mas eu não trabalhei, não tenho essa experiência com. Agora, a prática dos pontos, os símbolos, a simbologia dentro dessa cultura mais de ancestralidade africana, é onde eu tive minha vivência maior, aí eu tenho mais segurança, até mais domínio, né? De ensinar uma vivência que, para mim, eu utilizo. Então, eu conheço, já li sobre a magia cerimonial, sobre magia planetária, mas não pratiquei. Então, eu conheço, trabalho, explico, tenho a teoria, mas não é uma coisa que eu trago para minha prática, porque eu não tenho essa vivência, e daí não sinto a necessidade, não trago. Eu explico, dá para se utilizar, você pode, na hora de compor um ponto, que é um símbolo sagrado, você pode trazer. Eu uso muito ainda a minha referência africana por conta da minha própria ancestralidade tanto brasileira quanto minha de sangue, né, o cabelo e tal, não nega, tem uma mistura, a nossa pareção é uma grande mistura, mas eu tenho essa mistura de diferentes localidades no meu sangue, então eu carrego isso que está muito próximo ao que eu pratico, que é cultuar os meus ancestrais. Então eu fico muito mais em símbolos que estão mais próximos ao que eu entendo da minha ancestralidade. Mas é possível sim, porque eu vejo, e é um ponto interessante, né? Eu estava estudando Kant, e Kant ele fala do nômeno e do fenômeno, né? De que o nômeno seria essa realidade, e todos nós temos um cérebro que é um filtro, então quando a gente tenta acessar o nômeno, que é a realidade, a gente observa o fenômeno, que é a realidade depois do meu filtro. Então a gente nunca acessa a realidade pura, mas sempre tem o nosso filtro nesse processo. E eu acho muito interessante essa visão, porque me explica como que existem os sigilos da magia cerimonial e os pontos riscados, que são a mesma linguagem em contextos e culturas muito diferentes, né? Se a gente fosse para Jung, ele ia falar do inconsciente coletivo. Emergiu os símbolos de formas diferentes, em culturas diferentes, mas eles são símbolos que buscam fazer essa conexão entre energias, entre forças, entre espíritos, entre divindades. Então, essa cultura surgindo em diferentes locais me fala, tem algo ali, né? E se você, com o seu conhecimento, conseguir unir essas coisas na sua prática, isso faz sentido para você, dentro do seu culto, da sua prática, eu não me oponho mas eu não pratico porque não faz sentido dentro da minha construção. E justamente a sua construção já é completa, né? A gente teve a convenção agora de oraculistas, e eu na minha palestra, eu falava disso. Eu disse, olha, tem sistemas que já são completos por si. Você não precisa acrescentar outra coisa, porque eles já se resolvem, não é? Então, de repente, tem gente que quer misturar tarô com astrologia, com baralho Lenormand, tudo bem fazer. Mas lembre-se que o tarô, ele já é um oráculo, ele já é uma ferramenta por si só de magia, então ele já é uma ferramenta de aconselhamento, né? Então, para que às vezes misturar se tem determinados sistemas magísticos que já são por si só completos e que já resolvem isso? No seu curso, você usa só pemba branca ou você tem essa polêmica também? Precisa ser branca ou você tem para cada objetivo, cada intenção, pembas de cores diferentes? Eu explico um pouco sobre a magia das cores, sim, né? Que você pode tanto aplicar na hora de acender uma vela, quanto de escolher uma pemba para riscar. Então, quer trabalhar a saúde? Você pode acender uma vela verde ou usar uma pemba de cor verde. Mas todo o curso eu faço só com a pemba branca, porque ela é mais fácil de utilizar, mais fácil de você encontrar e é prático, qualquer pessoa tem acesso a apenas um giz branco. Isso vai ser fácil. O colorido, dá para usar? Dá. Pode utilizar? Pode. É necessário? Eu falo que é uma camada a mais de simbolismo e poder, né? A gente faz isso muito com a vela branca, né? A gente, não tem a vela colorida, usa a vela branca. Porque o branco ele é a união de todas as cores, é um neutro, usa. Mesma coisa que eu falo para a pemba.
A branca é a mais tradicional, a que você vai mais utilizar. Mas se você quiser trazer, poxa, eu quero fazer um ponto para trabalhar questões de amor, de relacionamento, eu vou usar uma pemba vermelha. Pode? Pode, sem problema nenhum. É a cor mais associada. Aí é o que eu falo, você vai associar cor, então associa da forma correta, né? Não vai querer trabalhar amor usando uma pemba de cor verde ou uma pemba preta, que aí não vai fazer sentido, já que você quer trabalhar cor. Então, usa sentido. Eu falo que na magia é igual cozinhar. Não existe tempero neutro. Tudo que você coloca vai acrescentar algo. Então, se for para colocar, que seja para agregar e não para atrapalhar. No seu Instagram você tem lá diferentes magias, enfim. Eu gosto muito da sua comunicação, é claro, não é? Não só pelas os feitiços que você faz para gerar carisma, mas pelo seu carisma natural e pela a sua trajetória no teatro. Mas eu também gosto do aspecto didático seu, né? Então você vai ensinando ponto a ponto como é que as coisas fazem. Então, hoje, uma pessoa que faz lá os seus cursos, ela consegue juntar tudo e essa magia fica mais eficaz ou não? O que eu quero dizer com isso? Tem lá uma magia sua que você ensina, uma vela verde, depois você veste a vela, você coloca as folhas de louro, etc. Uma magia que você coloque fogo, vista a vela, bote ervas, bote o incenso, bote o sigilo, ela é mais potente do que uma ou depende do caso? Eu concordo que depende do caso. É como uma caixa de ferramentas. Para uma chave Phillips é diferente de uma chave de fenda. Tem funções diferentes. Dependendo do tamanho do parafuso Phillips, que é aquele que tem um xizinho, né? A chave de fenda, essa for mais fininha, ela consegue tirar. Agora, uma chave Phillips, que é a encruzinha, não vai tirar uma chave de fenda. Então, algumas coisas podem funcionar até dar um resultado, mas outras não vão servir de jeito nenhum para certas práticas. Então, para mim, um bom conjunto de práticas, né, de ferramentas, vai trabalhar diferentes aspectos e você vai saber usar cada ferramenta. Então, quando que eu uso uma vela vestida dentro de um rito, quando que eu vou trabalhar só com a pemba? Eu gosto muito de trabalhar com a vela como o lançamento de um feitiço. Eu tenho um pedido e eu preciso de uma massa energética muito grande para movimentar. Então eu tenho a queima, eu tenho as ervas que vão estar ali, eu tenho a magia das cores, eu tenho símbolos gravados na velas, inclusive alguns pontos. Em vez de riscar aqui, eu posso riscar no corpo da vela. E aí eu estou acrescentando o quê? Eu vou queimar, ou seja, eu vou trazer luz e calor, movimento dessa energia telúrica do fogo ali, dessa energia térmica, por um ponto que vai estar gravado na vela. Vai ter a queima das ervas, ou seja, quando a vela queimar e as ervas queimarem, também está trazendo essa queima da fumaça, dessa defumação, essa energia das ervas que vai emanar, os óleos sendo queimados. Então eu estou criando camadas de simbologia, de poder, para alcançar um objetivo. Então quando eu faço uma vela com um ponto nela, uma vela vestida, eu vou estar movimentando muita energia. Eu preciso movimentar uma energia sempre? Precisa matar mosquito com bala de canhão? Nem sempre. Então, quando que eu vou usar cada elemento? Às vezes um banho, só para alinhar a minha energia já é o suficiente para me colocar na rota do meu objetivo. Pronto. Às vezes eu preciso movimentar barreiras. Às vezes eu preciso cuidar do ambiente. Às vezes eu vou precisar de um ponto, escrever o nome num papel, colocar sobre o ponto, acender uma vela, para intencionar, para afirmar aquela energia ali. Então, esse tipo de pensamento de se auto-observar e atuar diante disso é o que eu gosto de desenvolver durante o caminho. Por que eu falo muito de desenvolver pensamento mágico? Porque para mim esse é o papel do sacerdote. O papel de um sacerdote é se tornar desnecessário. Não pai de alguma coisa, né? Padre, um pai, o papa, não é alguém que está naquela função para ensinar. Então meu movimento é adultecer. O que é um adulto funcional? Ele cuida da sua casa, ele faz a sua comida, ele toma banho, ele limpa a própria bunda. Seria muito ruim você hoje, com a idade que você tem, ter que gritar, mãe, vem limpar minha bunda. Então, o papel de um sacerdote é se tornar desnecessário. É que aquele que está sobre a sua tutela desenvolva-se, tenha consciência para guiar a sua própria vida, para caminhar com as próprias pernas, não sendo dependente eternamente. Acho isso fundamental, porque as pessoas esquecem disso. Pai bom é o pai que se torna desnecessário. Em algum momento. Esse é o papel ideal. O amor, ele permanece, o carinho permanece. Eu falo muito isso pra mim, eu tenho muitas mulheres com ela, né? Eu brinco, né? Qual que é o papel da mãe? É amar. Não é o papel.
O papel se torna desnecessário. O amor é uma consequência de uma boa relação. Eu amo a minha mãe, eu vou lá pro interior visitar ela a cada 2, 3 meses. Eu vou, faço a via sacra, que eu falo que eu vou até o interior para vê-la. Ela nunca veio me visitar em São Paulo. Mãe, está me devendo uma visita. Preguiçosa. Mas, por quê? Porque existe amor. Mas a minha vida não depende da minha mãe. Quando, infelizmente, acontecer da minha mãe desencarnar, isso vai ser uma realidade, porque isso vai acontecer com todo mundo, né? Então, vamos ser realistas. Eu vou me entristecer, vai ter um momento em que eu vou entender que ela vai poder estar no meu altar também, mas o amor, ele existe. Mas a minha vida não depende dela. Mas quando ela fizer a passagem dela e for descansar, for para o plano espiritual, a minha vida ela vai continuar. Né? Se tudo ocorrer como é a via natural, a ideia é que os pais sempre partam antes dos filhos, né? Só se por infelicidades que acontecem ao contrário. Então, seguindo a lei natural, eu um dia vou ver a minha mãe desencarnar. E a minha vida ela vai continuar, porque eu não sou mais dependente. E assim deve ser para todo mundo que assume esse papel de guiança. Porque os pais têm isso. Ter um filho é se colocar nesse lugar de guiança. Pais e mães guiam filhos para que eles avancem. E é isso que eu trago muito para o meu trabalho, desde a época de professor, depois como sacerdote, nesse local de meu papel é que vocês pensem. Não sejam dependentes, não fiquem presos a minhas receitas, às minhas formas. Desenvolvam, se conectem. Por isso que eu falo, né? Eu trabalho com os alunos essa coisa não dogmática. Quando eu falo de culto aos ancestrais, eu estou falando de culto familiar, culto pessoal. Então, não tem como falar assim, o meu jeito é o certo. Não, eu tenho um jeito que serve para mim. Qual vai ser o jeito que funciona para você? Vamos descobrir. Meu papel como sacerdote é te dar fundamentos para você olhar e construir o seu caminho. Mas, no final, assim como você se tornou adulto e teve o seu relacionamento, criou as regras da sua casa, também vai ser a sua relação com a sua espiritualidade. Edu, em que circunstâncias que a gente usa a magia de Pemba? Você disse, olha, de repente a piromagia, né, já funciona. Um banho já funciona, mas em que situações específicas o uso do ponto riscado ele é necessário? Eu uso alguns pontos em locais estratégicos da minha casa. Por exemplo, no batente da minha porta tem um ponto riscado de proteção. Então, se eu recebo alguém na minha casa, tem o pontinho ali para limpar energias, para não deixar que energias que desestabilizem a minha casa adentrem com facilidade. Então, é uma camada de proteção que eu faço. Eu tenho pontos que eu coloco sempre como base no meu altar, quando estou fazendo magias, principalmente com os alunos, né? Então, eu vou ter que movimentar muita energia, porque eu estou ali com 70 alunos e a gente vai fazer um trabalho em conjunto para movimentar uma energia para nós. Então, eu coloco um ponto para abrir um campo de energia, para concentrar e direcionar uma energia. Então, o ponto, às vezes eu trabalho somente o ponto. Então, eu recebi um bom presente, eu comprei alguma coisa, eu quero fazer aquela limpeza. Tem gente que limpa com cristais. Eu pego essa tabuinha, risco o ponto, coloco o objeto em cima e deixo ali por uma noite. A impressão que eu tenho é justamente essa, né? Porque o banho você toma, aquilo te reorganiza o seu campo eletromagnético, aquilo te traz te limpa, mas ele eventualmente pode perder eficácia 2 horas depois, se você, dependendo da sua ação, onde, né, das energias que você entra em contato. Mesma coisa a energia do fogo. E eu tenho a impressão que justamente o ponto riscado ele fica perenizado, né? Então, você pode acender uma vela, mas aquele encanto depois de um tempo ele se dispersa. A água também vai se dispersar. O ponto riscado, enquanto ele estiver lá, ele continua firme, não é isso? Sim, é um ponto de é um portal de concentração de energia, né? Seja para emanar ou para absorver. E diferentemente das pedras, que o ponto riscado ele carrega uma inteligência muito mais, eu não vou falar sofisticada, mas muito mais direcionada. De repente você bota uma pedra, aquela pedra ela traz alguma força. O ponto riscado ele já direciona aquela força, não é isso? Sim, porque quando você faz a construção desse símbolo, você consegue programar, vamos chamar assim, enquanto a pedra ela vai trabalhar numa energia, assim como uma planta, ela trabalha naquela frequência. A frequência do alecrim é o alecrim, pronto. A frequência de uma selenita é a frequência selenita, ela trabalha daquela forma. Ela não vai trabalhar como uma ametista, não. Selenita é selenita, ametista é ametista, alecrim é alecrim, rosa é rosa. O ponto, como é uma construção simbólica,
você vai programar o ponto conforme você for riscar. O que eu preciso? Movimentar e direcionar a energia de tal forma. Você vai desenhar de tal forma a que aquele símbolo opere a energia daquela forma programada e personalizada. Então, você tem uma liberdade de personalização muito maior quando você está trabalhando com algo que você está construindo, do que só um elemento puro. Né? A mesma coisa que eu falei dos banhos, de você combinar ervas para conseguir acessar uma energia, é o que a gente vai fazer quando for desenhar um ponto. A gente vai construir simbologia para um movimento energético específico. E aí você tem, então, toda uma personalização. Então, eu hoje mesmo, quando eu vou trabalhar, eu ganhei uma bengala esses dias, linda, e eu falei, bom, vou fazer primeiro de toda a limpeza dela, e depois eu vou fazer a consagração. Foi um presente que deram pro meu Exu. Eu falei, beleza. Peguei a pemba, risquei enorme o ponto no chão pra bengala caber inteira dentro, risquei o ponto grande, coloquei, deixei de uma noite para outra ali. No dia seguinte, só terminei de lavar com cachaça. E falei, tá pronta, quando ele vier, ele consagra. Então, eu fiz a limpeza primeiro com ponto, depois lavei com cachaça só para deixar neutro, bonitinho, para entregar na mão dele. Então, dessa forma, o ponto, ele te dá a possibilidade de trabalhar de maneiras intencionais e personalizadas. E isso eu acho fantástico. E tem horas e dias específicos para pontos. O que ganha mais força? Quando a gente começa a agregar, como eu falei, camadas de poder, né? Então, eu sempre falei isso para meus alunos. Quando você for fazer uma feijoada, você não precisa colocar leite condensado só porque ele está no seu armário, né? Então, vai fazer uma magia, estamos na lua minguante. Tá, você precisa trazer essa energia, porque dentro do trabalho agora de consciência mágica, quem opera essa alquimia é quem está conduzindo. Então, você chama quais as forças. Não adianta estar a lua também lá minguante e você não chamar ela para ela participar. Então, você tem esse poder de chamar essas energias para dentro do seu ritual, da sua prática, ou não. Então, você pode agregar ou não, mas eu falo assim, na pior das hipóteses, hoje, eu não vi que nós estamos. Lua nova. Lua nova. Mas imagina que você fosse me convidar aqui, eu vou divulgar o livro, fosse o lançamento do livro, então está envolvendo minha prosperidade. E, trabalhar prosperidade, lua crescente e lua cheia são as melhores. Eu deixaria de fazer alguma prática só porque eu não estou na lua certa? Então, eu, na minha prática, não me prendo à data. Quando coincide e eu posso utilizar, legal. Bacana. Mas existe a magia que eu me programo para, olha, na próxima lua cheia eu vou fazer essa prática, porque eu quero trazer essa energia para o meu ritual. Mas tem a magia que é do dia a dia. Eu preciso fazer essa limpeza, eu preciso fazer essa prática. Fui chamado para uma entrevista de emprego, eu preciso trabalhar minha prosperidade, minha sorte, meu sucesso, meu magnetismo. Então, é para amanhã. Então, eu vou fazer hoje porque amanhã tem entrevista. Não vou fazer nada porque estou na lua minguante. Não. Então, eu gosto de trabalhar essa questão de dá para acrescentar, mas não é obrigatório. Então, sim, quer fazer um ponto de limpeza, para você abrir um ralo energético na sua casa para puxar toda a energia nociva? Dá. Você pode fazer num disco desse. Dá para ir além também. Às vezes, quando eu quero fazer algumas limpezas mais intensas, eu risco o ponto com pemba e depois eu faço por cima dela o contorno de sal. Então, é como se eu tivesse riscado com sal. A pemba ficou como diagrama embaixo e eu faço tudo onde eu risquei com sal grosso. E ponho no centro da casa. Eu calculo mais ou menos qual que é o cômodo que fica no centro e coloco lá. Abro todas as portas para que toda a energia venha e puxe. Fazendo a lua minguante, super legal. Mas, teve uma festa agora, carnaval, veio gente visitar minha casa, ficou uma coisa e estamos na lua nova. Lua cheia. Tá bom, minha casa precisa de limpeza, não vou deixar lá essa sujeira, não vou não atingir. Edu, queria passar aí 4h30 a mais falando com você. Me diz uma coisa, quem quer entrar então em contato com você, a gente já falou durante o programa, mas repete aí com a sua voz poderosa, com a sua habilidade de comunicação, como é que as pessoas te encontram e podem fazer seu curso? Nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo, é edu.parmediani, com 2 Gs, é igual o bife, e terminado com I, tá? Fica fácil de lembrar. Edu Parmediani. E lá na minha bio, você toca no link que você vai encontrar o Guia de Pemba, outras práticas mágicas, mais cursos da Escola Contém Magia. E fique atento aí, porque logo tem novas turmas da formação de saberes ancestrais, que é onde a gente trabalha especificamente o culto aos ancestrais, e eu ajudo os alunos a desenvolverem essa prática. Então, é só ficar atento que as novidades estão sempre aparecendo. E o livro tá em todas as livrarias na Amazon. Obrigado, um beijo, até mais!